Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor, para juntos enriquecermos na graça, na preciosa misericórdia do Senhor, no conhecimento da sua preciosa palavra. Enfim, aqui estamos mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra maravilhosa do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, no capítulo 4. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando acerca de adoção. E o mensageiro desta era, na mensagem a ele ouvi, ele diz assim: o que precisamos é de adoção. Filhos e filhas de Deus precisam de adoção. E eu estou também aqui com a mensagem aonde penso que os pentecostais falharam, e o mensageiro desta era, ele também se refere a este tema maravilhoso, né, de adoção, e eu quero repartir com vocês um pouquinho este assunto. A Bíblia diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro, ou seja, é um filho, mas ainda não é herdeiro. O herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai, que quer dizer Pai duas vezes. Agora você não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Isso está na linguagem da Bíblia, Nova Versão Transformadora, para que a gente tenha ainda mais clareza acerca deste assunto, acerca deste tema, que é realmente muito maravilhoso. A Bíblia também nos diz, lá em Efésios, que ele nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui uma grande história
acerca do assunto adoção, que por sua vez é posicionamento. Posicionamento de um filho. Reconhecimento desse filho que passou por diversas etapas para chegar ao reconhecimento de que ele é tão bom quanto o seu pai. Normalmente, nós pensamos que, se somos nascidos do seu espírito, está tudo resolvido. Mas diz o mensageiro aqui nesta mensagem, aonde penso que os pentecostais falharam, que nascer de novo é algo maravilhoso, mas não é tudo. E ele diz assim, lembrem-se, havia uma adoção de filho. Então, nós sabemos que o Velho Testamento, ele tem que se cumprir no Novo Testamento. Nós sabemos que são tipos e sombras, e tudo tem que se harmonizar perfeitamente. Nós encontramos a Bíblia nos dizendo acerca de um tutor. Este filho precisava ser tutelado. E este tutor, ele tinha a incumbência de disciplinar este filho e testá-lo de todas as formas, até que ele finalmente reconhecesse que ele estava habilitado para assumir os negócios de seu pai. E ele estava à prova todo o tempo, porque ele verdadeiramente precisava ascender a um nível em que ele estivesse realmente habilitado como o pai. Nós sabemos que Deus é amor. E aquele que ama, disse São João, é de Deus. E o amor divino, ele não é afeição. Então, nós temos aí uma compreensão do amor um tanto diferente da que Deus tem. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando do amor filéu. É o amor que nós temos por um amigo, por um filho, pela esposa. Mas o amor de Deus, ele está acima deste amor que nós conhecemos. E ele é chamado ágape. Ágape. Então, nós sabemos que o ágape é o amor de Deus. E por mais que nós amemos, o nosso amor é filéu. E você sabe que, dependendo da situação, você pode até matar por causa deste amor. Mas o amor de Deus te fará orar por aqueles que te fazem mal. E é certo que cada filho que vem para Deus, que tem sido chamado por Deus,
ele tem que ser afligido, ele tem que ser provado, ele tem que ser disciplinado. E Deus faz isto para que ele possa nos moldar, para que ele possa nos trazer a posição de verdadeiros filhos. Cada filho que tem sido chamado por Deus deve padecer, deve ser afligido, deve ser provado. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: oh, as coisas estavam melhores quando eu não tinha o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo o próprio Deus. Você está recebendo a unção do Senhor por sobre a sua vida. E as pessoas que estão à sua volta não vão compreender. Se nem mesmo você, muitas das vezes, não se compreende. E você sabe que as pessoas começam a falar, e alguns chegam mesmo a dizer que nós ficamos loucos, que nós perdemos a mente, que nós nos tornamos um santo rolador. E então começa a disciplina de filho. Você precisa ser disciplinado como um verdadeiro filho. E então, quando você passa por tudo isso, você então se torna um filho legítimo de Deus. Você se torna herdeiro de Deus. Se você realmente tem nascido do seu espírito, então você sabe que este foi um passo, como vimos nas programações passadas. Nós vimos que o novo nascimento é o terreno no qual a estatura do varão completo começa a ser edificada. E vamos caminhando até chegarmos ao batismo com o precioso Espírito Santo. Chegamos ao ápice desta pirâmide com as 7 virtudes do Cordeiro. Somos selados com o seu precioso Espírito Santo e então produzimos a mesma vida que estava em Cristo. Ou seja, a nossa palavra é tão boa quanto a do Pai. E nós encontramos isso, que o próprio Senhor Jesus foi levado no alto do monte para ser reconhecido, para ser adotado como um verdadeiro filho. E ali, então, aquela magnífica voz disse: eis aí o meu filho amado, em quem tenho grande prazer de morar, de habitar. E a ele ouvi. Não é à toa que depois que ele ressuscitou, reuniu seus discípulos, ele olhou para eles e disse: todo o poder nos céus e na terra foi-me dado, está tudo nas minhas mãos. Portanto, ide a todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Pai é um título. Nome do Filho, Filho é um título. E do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que Deus é. Mas é apenas um título. Mas quando você recebe esta adoção, você recebe a revelação, você sabe que o nome é Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, nós precisamos indiscutivelmente da adoção. Às vezes nós simplesmente achamos que precisamos nos batizarmos no nome do Senhor Jesus Cristo e que tudo estará resolvido. Não, isso é apenas o primeiro passo da jornada da vida cristã. Você tem que ser justificado, você tem que ser santificado, você tem que ser cheio do seu precioso Espírito Santo, que te leva a esta adoção plena. Ou seja, a sua palavra é tão boa quanto a do Pai. Tudo que você falar, ela estará abonada por Ele. Ou seja, você recebe um talão de cheque nas suas mãos e a assinatura neste cheque é tão boa quanto a do Pai. E diz o profeta que o que nós estamos verdadeiramente necessitando nesta hora é de adoção. E filhos e filhas de Deus necessitam de adoção. Deus terá um povo por sobre a face desta terra que será sal. O sal da terra, como disse Jesus, para salgar as pessoas, para salgar os familiares, para salgar todos aqueles que estão à nossa volta, para que eles tenham desejo, para que eles tenham sede, para que eles tenham fome de Deus. Deus abençoe os vossos corações nesta hora e vos encha do seu maravilhoso Espírito Santo, que te conduzirá a esta adoção plena. Um filho reconhecido com a mesma autoridade do Pai. Herdeiro, um herdeiro legítimo de Deus. Deus abençoe os vossos corações.